Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar a você que nos acompanhou ao longo deste mês de setembro, neste estudo que fizemos a respeito da Sagrada Escritura e especialmente sobre o livro do Deuteronômio, que é a proposta da Igreja do Brasil para reflexão neste mês de setembro de 2020. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Hoje é o nosso último vídeo de introdução à Bíblia, em que a gente vai falar sobre algumas leis importantes dentro do livro do Deuteronômio. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu recomendo que você volte aqui no canal da paróquia e assista o vídeo da semana passada, porque nele nós fizemos uma introdução ao livro do Deuteronômio que vai nos ajudar em algumas coisas que vamos refletir no vídeo de hoje. Antes de começar a comentar algumas leis, como eu havia prometido semana passada, eu quero recordar os dois principais objetivos do livro do Deuteronômio, que vão ajudar a compreender por que o povo construiu essas leis que nós vamos comentar agora, e também vão ajudar a compreender por que o tema do mês da Bíblia desse ano foi o tema Abre tua mão em favor do teu irmão, retirado do capítulo 15 do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, como falamos na semana passada, é então a conclusão do caminho no deserto. O povo havia saído do Êxodo, saído do Egito, sido liberto pelo Senhor da opressão que sofria no Egito e, passando pelo Êxodo, inicia então o seu caminho no deserto. O caminho no deserto é um caminho de conversão, de mudança de vida, de interiorização, um caminho no qual o povo é convidado a olhar para dentro de si, para suas consciências, e transformar essa consciência a fim de que ela se torne um pouco mais semelhante ao desejo do Senhor para o seu povo. Então, o povo que havia vivido tanto tempo na escravidão precisava abandonar a consciência da escravidão para entrar na Terra Prometida verdadeiramente como um povo livre. Então, eles não podiam, na Terra Prometida, reproduzir as mesmas estruturas sociais que existiam lá no Egito. Então, é por isso que o Deuteronômio, ao recordar as principais leis de Israel, vai recordar principalmente leis que se dirigem ao aspecto social da vida do povo. Ele vai recordar as leis que se dirigem aos relacionamentos interpessoais, ao modo como uma pessoa lida com as outras e, principalmente, ao modo como cada um no meio do povo lida com aqueles que são mais necessitados, com o pobre, a viúva e o órfão, que eram reconhecidos como os mais necessitados naquele tempo. Então, o Deuteronômio vai ter esse objetivo de ajudar o povo a lembrar, de onde ele saiu, qual a sua vocação, de viver como povo de Deus na Terra Prometida, e também vai ter o objetivo de regulamentar a vida social de Israel, o modo como eles se relacionavam uns com os outros. Então, é por isso que no livro do Deuteronômio, além de encontrar leis que são relativas à idolatria, à orientação para que o povo não se desviasse, não cultuasse outros deuses, nós também vamos encontrar leis que têm um forte apelo social para que as pessoas sejam sensíveis à necessidade das outras e principalmente à necessidade do pobre, da viúva e do órfão, que são os necessitados mesmo daquele tempo, os mais excluídos, marginalizados, aqueles que passavam por mais dificuldades. E aí a gente tem que lembrar que, embora o Deuteronômio esteja situado literariamente no final do caminho do deserto, ele foi escrito só quando o povo estava no exílio na Babilônia. E aí, quando o povo escreve esses textos, ele vai escrever a partir da sua compreensão sobre a sua situação atual. Então, qual que é a compreensão do povo no exílio? Que eles estão lá por um castigo de Deus, por terem sido infiéis à aliança. E essa infidelidade à aliança é, em grande parte, a falta de atenção para com o pobre e o necessitado. Hoje, nós já não vemos isso mais como um castigo. A existência de pobres no meio do povo e a ida do povo para o exílio não é um castigo do Senhor, mas é consequência das atitudes que o povo tomou, que são, sim, uma consequência da infidelidade à aliança. Porque a aliança com o Senhor e a lei com o Senhor nos ensina a sermos mais sensíveis com relação às necessidades dos outros. Então, se nós fôssemos totalmente fiéis à lei do Senhor, por exemplo, não existiriam pessoas pobres no meio de nós, porque nós saberíamos partilhar tudo aquilo que nós temos.
Nós sabemos que hoje nós vivemos uma desigualdade social absurda, por exemplo. Se aqueles que têm mais partilhassem com aqueles que têm menos, não existiriam pobres e não existiriam necessitados. Então, o fato de existirem pobres e necessitados no nosso meio não é um castigo do Senhor. O Senhor não se utiliza dessas pessoas para castigar o nosso tempo, mas é efeito do nosso modo de viver já distanciados da lei do Senhor. Então, é um pouco isso que o Deuteronômio vai recuperar quando ele fala das leis sociais. É porque o povo estava muito distante do cumprimento dessa parte social da lei, é porque o povo estava muito distante da sensibilidade ao outro, é porque o povo estava vivendo de uma forma muito individualista, que essas leis vão precisar ser recuperadas. Se elas estivessem sendo vividas, talvez elas nem tivessem sido escritas no livro do Deuteronômio, mas elas foram escritas justamente porque elas precisavam ser lembradas, porque o povo já não estava praticando mais. Então, eu vou começar a nossa reflexão de hoje, depois dessa introdução, lendo o capítulo 15 do livro do Deuteronômio, que traz o tema do mês da Bíblia desse ano. Então, o tema do mês da Bíblia desse ano está no capítulo 15 do Deuteronômio e a gente vai ler o primeiro trecho desse capítulo agora. O capítulo 15 diz assim: a cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra do Senhor. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que a possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz do Senhor teu Deus, cuidando de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás tua mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria ao Senhor contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, tu o deixarás ir em liberdade, mas quando o deixares ir em liberdade, não o despeças de mãos vazias. Carrega-lhe o ombro com presentes do produto do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Dar-lhe-ás conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver concedido. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te resgatou. O capítulo 15, então, traz a lei do ano sabático, o ano da remissão, que seria muito interessante se nós vivêssemos hoje, né? O ano da remissão em Israel é o 7º ano em que todas as dívidas devem ser perdoadas e todos os escravos devem ser libertos. Em Israel era muito comum que alguém pagasse um empréstimo com o seu trabalho. Então, alguém que passava certa necessidade pedia algum dinheiro, alguma quantia ou algum bem emprestado a alguém e pagava não com o dinheiro, não com produtos em espécie, mas pagava com o seu trabalho. Então, é por isso que muitas pessoas se vendiam como escravas para pagarem alguma dívida. E aí, o ano sabático é exatamente essa noção de que no 7º ano todas essas pessoas devem ser libertas.
Então, quando você deixa um dos seus empregados ir embora, você não o deixa ir de mãos vazias. Você entrega a ele uma parte da produção, daquilo que você plantou e colheu ao longo desse tempo, que inclusive você colheu com o auxílio dele. E aí é muito interessante que o capítulo 15 vai apresentando uma reflexão progressiva sobre esse assunto de existirem ou não pobres no meio do povo de Israel. Lá no versículo 4, o texto vai dizer assim: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. E aí ele tem essa noção exatamente por acreditar que o povo vai praticar a lei e vai ser totalmente fiel à lei do Senhor. Pela fidelidade à lei do Senhor, todos seriam sensíveis às necessidades do outro e seriam generosos na partilha daquilo que têm. Então não existiriam pobres. Só que lá no versículo 7, o texto já começa a dizer assim: quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, em uma só das tuas cidades, não endureças o teu coração. Ou seja, o texto já começa a entender que pode ser sim que o povo não pratique a lei totalmente e aí existam alguns pobres como fruto desse fechamento, a partilha e a sensibilidade que a lei do Senhor convida. Só que não para por aí. Lá no versículo 11, o texto vai dizer assim: nunca deixará de haver pobres na terra. Ou seja, o próprio Deuteronômio, ao longo do seu percurso, vai conhecendo esse povo e entendendo que o povo jamais deixará de ser infiel à aliança, jamais deixará de ser infiel à lei do Senhor, infelizmente. E como fruto dessa infidelidade à lei do Senhor, dessa falta de sensibilidade ao outro, dessa falta de generosidade na partilha, existirão sim pobres. Não como um castigo divino, mas como efeito das escolhas e das atitudes que o próprio povo toma. E é aí que ganha sentido o tema do mês da Bíblia desse ano. Completando o versículo 11, o texto diz assim: é por isso que eu te ordeno, abre tua mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Esse tema foi extremamente bem escolhido porque ele resume mesmo toda a mensagem do livro do Deuteronômio. Ainda que o livro do Deuteronômio seja um livro de recordação de leis, ele não recorda leis que são distantes do povo, muito pelo contrário. Leis que dizem respeito diretamente às relações interpessoais e ao modo como o povo, já na Terra Prometida, vai testemunhar na sua vivência comunitária que é o povo do Senhor, que é o povo que aprendeu com a aliança e com a lei do Senhor. Então é por meio da prática do amor ao outro, da sensibilidade ao outro, que o povo vai manifestar a sua identidade enquanto povo do Senhor. E aí, para a gente encerrar essa reflexão sobre as leis no Deuteronômio, é claro que a gente poderia ler várias outras leis sociais, e aí faço o convite para que você possa retomar o texto depois e ir lendo pouco a pouco, para você conhecer essas outras leis. Eu quero apenas destacar aquela lei que vem no finalzinho do capítulo 24, a partir do versículo 19. Ele diz assim: quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltes a rebuscá-la. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Então, essa lei é muito interessante também, muito diferente da nossa prática atual, né? O próprio Deuteronômio traz uma outra lei que diz que todas as pessoas podem entrar nas plantações dos outros, nas plantações vizinhas, e elas podem comer daquilo que está plantado até se saciarem. Elas só não podem levar embora com elas algo além daquilo que elas comeram, mas elas podem entrar nas plantações dos outros e comerem aquilo que elas quiserem até se saciarem. Então existia essa prática de que cada um podia entrar na plantação do outro para comer o que precisasse. E especialmente para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, para esses pobres que não tinham de onde tirar o seu sustento,
existia esta lei. Quando alguém colhia a sua plantação e deixava alguns feixes para trás, esquecia para trás alguns feixes das coisas colhidas, dos alimentos colhidos, essa pessoa não podia voltar para buscar, porque o que havia sido esquecido lá era do estrangeiro, do órfão e da viúva, que tinham total liberdade de entrar nas plantações e pegar então esses alimentos que haviam sido deixados para trás. Da mesma forma, enquanto eles estavam colhendo, aqueles frutos que caíam no chão também não podiam ser recolhidos. Eram do estrangeiro, do órfão e da viúva. Todos nós já tivemos a experiência, talvez, de tirar uma fruta do pé, né? E aí a gente sabe que às vezes a gente puxa e aí uma outra cai. Essa outra que caiu deve ser deixada lá para o estrangeiro, para a viúva e para o órfão, que assim é que eles conseguiam garantir o seu sustento, assim é que muitos deles tinham o que comer. Inclusive, isso vai aparecer depois com Jesus, enquanto Jesus com os seus discípulos estavam caminhando por algumas plantações e os discípulos começam a colher espigas para comerem dia de sábado. Eles estão no seu direito, né, de entrar nas plantações dos outros e ir comendo. E aparece principalmente no livro de Ruth. Ruth com a sua sogra, Noemi. A Ruth ficou viúva, a Noemi também ficou sozinha porque perdeu seu único filho. As duas não têm de onde tirar o seu sustento e elas vão exercer então esse direito de entrar na plantação. E aí a Ruth vai na plantação de um parente distante delas para colher as espigas que foram deixadas para trás depois da colheita. Então, ao que tudo indica, isso não era uma lei apenas utópica dentro de Israel, mas uma lei que funcionava e que era praticada no dia a dia mesmo do povo. Então, acho muito interessante recordar essas leis no Deuteronômio, que mostram para nós como que a prática do povo era muito diferente da nossa, e não só com aquela imagem vingativa, guerrilheira, que às vezes muitas pessoas afirmam sobre o Antigo Testamento, né? O Deuteronômio tem uma mensagem muito bonita, que pode chegar a cada um de nós, desde que a gente se abra à sua leitura e se esforce nessa direção de compreendê-lo um pouco melhor. Eu espero que esses 5 vídeos tenham ajudado você a compreender um pouco mais a Sagrada Escritura, a renovar principalmente o interesse do seu coração por ler a Sagrada Escritura, por conhecê-la melhor, porque lendo a Bíblia é que nós vamos conhecendo um pouco mais dela, vamos nos familiarizando com a leitura desses textos e então conseguimos ouvir a voz do próprio Senhor que nos fala. Então, muito obrigada pela sua participação até aqui, pelo seu acompanhamento ao longo dessas semanas, que você possa então ter uma boa e frutuosa leitura da Sagrada Escritura. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem ir deixando aqui nos comentários, que eu terei toda a alegria de responder depois. Estou sempre à disposição de vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, é só me procurar. Muito obrigada pela presença de todos e até logo!